Você já parou para pensar como o agronegócio influencia o meio ambiente no Brasil? É isso que a gente vai discutir eh, aqui hoje. O setor agrário é formado principalmente por atividades como agricultura, pecuária, silvicultura e extração vegetal. Ele é um dos pilares da economia brasileira, sendo responsável por grande parte do nosso PIB, das exportações e da geração de empregos no campo. Somos referência mundial na produção de grãos, carnes e muitos outros alimentos. Mas apesar de sua importância econômica, o setor também gera impactos ambientais consideráveis, dentre eles alguns impactos negativos, como o desmatamento de áreas nativas, principalmente na Amazônia e no Cerrado, que é uma das consequências assim, mais sérias que a gente tem. Além disso, o uso intensivo de agrotóxicos, a compactação e degradação do solo, contaminação da água, e a emissão de gases de efeito estufa são problemas que não podem ser ignorados de nenhuma forma. Por isso, é fundamental eh, em equilibrar, né, a produção e a preservação. E é justamente isso que vamos explorar nesse vídeo. Como é possível produzir alimentos de forma sustentável e preservar o meio ambiente ao mesmo tempo. Bem, uma das formas de reduzir os impactos ambientais causados pelo agronegócio é por meio das chamadas práticas agrícolas sustentáveis. Mas o que isso significa na prática? Significa adotar técnicas que respeitem os ciclos da natureza, promovam a saúde do solo e protejam os recursos naturais. Um exemplo é a agroecologia, que integra conhecimentos tradicionais e científicos para produzir de forma mais equilibrada. Também temos a agricultura orgânica, que dispensa o uso de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos. Outra prática comum é a rotação de culturas, que ajuda a manter a fertilidade do solo e a evitar pragas de forma natural. O uso de cobertura vegetal, o plantio direto e a conservação da vegetação nativa também fazem parte desse conjunto de estratégias. Essas práticas trazem muitos benefícios, além de proteger o meio ambiente, elas aumentam a produtividade de forma sustentável, reduzem custos com insumos químicos e ainda podem valorizar o produto final no mercado. Esse é um caminho promissor para um futuro verde e produtivo. Você sabia que a tecnologia também tem um papel essencial na construção de um agronegócio que seja mais sustentável? Hoje em dia já é possível a gente fazer o uso de algumas tecnologias como drones, sensores e sistema de monitoramento de solo. Tudo isso visando a aplicação de fertilizantes defensivos de uma forma mais precisa, ou seja, apenas onde é necessário. Isso acaba por evitar desperdícios, reduz a poluição e, o melhor de tudo, reduz custos, o que é totalmente favorável para o agricultor familiar. Uma outra inovação importante são os sistemas agroflorestais, que combinam árvores com lavouras e pastagens, promovendo uma maior biodiversidade e um equilíbrio ecológico. A integração lavoura, pecuária e floresta, por exemplo, é uma técnica que tem mostrado ótimos resultados quando aplicados no Brasil, recuperando áreas degradadas e aumentando a produtividade. Vale também lembrar que hoje em dia nós temos diversos avanços que podem ser úteis para o uso dia a dia no campo da agricultura familiar. Um exemplo disso seriam as sementes transgênicas que atualmente são mais resistentes à praga e ao clima, tornando essa uma boa opção de plantio para qualquer época do ano. Com essas soluções, é possível reduzir o uso de agrotóxicos e produzir com menos impacto ambiental, favorecendo a agricultura e a ecologia. Além das boas práticas e da tecnologia, as políticas públicas elas são fundamentais para que o agronegócio ele cresça de forma sustentável. No Brasil, nós temos leis que contribuem para isso, como por exemplo o Código Florestal, que obriga os produtores a manter áreas de preservação permanente e reservas legais em suas propriedades. E também existem alguns programas, como por exemplo o Programa de Regularização Ambiental, que ajuda os agricultores a se adequarem à legislação. Outro exemplo são as zonas de proteção ambiental, que delimitam áreas onde a produção precisa ser feita de uma forma mais cuidadosa. Todas essas políticas juntas, elas buscam justamente equilibrar a produção agrícola com a conservação ambiental. No entanto, a fiscalização nem sempre ela é eficaz. E ainda há muitos desafios na implementação dessas leis, principalmente em regiões mais remotas. Por outro lado, quando bem aplicadas, essas políticas mostram que é possível proteger o meio ambiente sem prejudicar o desenvolvimento do setor. Dessa forma,
O futuro do agronegócio depende de um compromisso cada vez maior com a sustentabilidade. O Brasil tem um enorme potencial para se tornar referência global em produção agrícola sustentável, graças à sua biodiversidade, seu clima e sua capacidade produtiva. Mas para isso acontecer, é fundamental investir em educação ambiental, conscientização de produtores e consumidores e na valorização de quem produz, respeitando o meio ambiente. A busca por esse equilíbrio entre produção e conservação é o que vai garantir um futuro viável não só para o campo, mas para toda a sociedade. Com responsabilidade, inovação e colaboração, é possível sim produzir alimentos para o mundo inteiro sem destruir os recursos naturais. O desafio é grande, mas as oportunidades também são.